Renato já sinalizou os dois próximos garotos que receberão oportunidade no tricolor. Nós estamos falando de um lateral direito e de um meia volante que é muito bom jogador. Thiaguinho e Igor Serrote. Mas um erro pode ser cometido dentro dessa história. Eu explico depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre os garotos que receberão oportunidade e um erro antigo que persiste no conceito da comissão técnica gremista. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse vídeo aqui é um oferecimento da Zapay. ZAPAY, a Zapay facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo. Seja carro, moto ou caminhão, a Zapay tá aí para te ajudar. Baixa o aplicativo de maneira gratuita e consulta a situação do teu carro, da tua moto ou do teu caminhão. IPVA, licenciamento, multas, tu resolve tudo pela Zapay, sem sair de casa, em segurança. E pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Usando o cupom ADUPLA20, tu ainda leva 20% de desconto em cima das taxas do cartão. Zapay, nossa parceira, pode ser a tua também. Eu quero falar com vocês sobre o conceito estabelecido pela Comissão Técnica Gremista para os próximos meses. Se Renato ficar, e ele quer ficar. Importante que se diga. Se Renato ficar, e ele quer ficar. Entretanto, em entrevista ao portal GZH, ele falou sobre os garotos que ele tem observado, que está de olho e que poderão, muito em breve, compor o grupo profissional. 2 foram destacados. A gente já viu jogar, inclusive, que é o Igor Serrote, lateral direito. O Renato fez grandes elogios ao futebol do Igor Serrote, dizendo que é um jogador que está sendo lapidado já há algum tempo, que tem conversado com o time de baixo, né, com o time sub-20, sobre a necessidade de adaptar algumas questões de jogo. O Igor Serrote é um cara que apoia muito bem, ele já foi ponta, é um cara de boa chegada, mas que defensivamente precisa dar uma corrigida. Aquele papo normal. O Igor Serrote eu acho que está crescendo na hierarquia e está muito claro, pelo menos para mim, com base naquilo que vimos esse ano e na entrevista agora a 0 hora, de que no ano que vem ele vai fazer parte definitivamente do grupo profissional e ser ali um atleta de rodízio. Tem um outro jogador que eu acho que é um caso mais importante, específico e perigoso. Vocês vão entender. Renato gosta muito do Thiaguinho. Nós trouxemos esse relato aqui já há algum tempo. O Thiaguinho, para quem não sabe, é um volante de 16 anos, um talento extremamente promissor. A gente fala muito do Gabriel Mack, e o Mack é muito craque da bola da base, precisa ver se ele vai confirmar, né, todo esse potencial entre os profissionais, mas ali com 15 anos era craque entre os garotos, tem um potencial enorme, assinou o primeiro contrato profissional. E o Thiaguinho não foge muito dessa expectativa não, tá? Ele é muito diferente, cara. E o Thiaguinho, pra quem tem acompanhado, aqui eu tô dando a minha opinião, ele parece estar mais lapidado que o Mack para um time profissional. E o Renato também concordou com essa ideia, tanto que o Thiaguinho tem trabalhado muito entre os profissionais esse ano. Só que o Renato, ele entende que o Thiaguinho não tem que ser volante. E ele é volante, segundo volante, criador. O Grêmio está procurando aí um segundo volante no mercado, construtor, tanto que observou o Arthur, né? O Grêmio está atrás dessa peça. Mas o Renato não quer que o Thiaguinho jogue nessa função, não. Quer que ele seja um meia mais articulador, mais perto da área. E aqui eu vou falar para você. É erro. E um erro que o Grêmio já tentou cometer e um erro que o Grêmio já cometeu. O Grêmio tentou cometer esse erro com o Arthur. O Renato não queria que o Arthur fosse volante. Arthur, a grande venda da história do Grêmio, não era para ser volante, era para ser meia. O Renato entendia que, como o Arthur era muito técnico, ele tinha que jogar na linha de frente dos volantes, que ele tinha que jogar ali na linha do Douglas na oportunidade, né? Que ele tinha que ser o reserva do Douglas. E o Renato insistia nessa ideia. E o Arthur chegou a jogar como meio e não foi bem, ele é volante, ele precisava de espaço. Tanto que, quando há a lesão do Maicon, o Arthur consegue se sacramentar em 2017 como esse segundo volante, aí explode pro futebol. O Arthur vira um grande jogador, né, na posição que ele sempre jogou. E o Renato queria inventar ele como meia, insistiu, não deu certo. A sorte que o espaço apareceu na segunda função e o Renato teve que utilizá-lo ali. A gente poderia ter visto um Arthur meia não acontecendo. O Grêmio poderia ter perdido a maior venda da sua história. Mas o destino acabou ajustando as coisas. Quem não teve a mesma sorte foi o Jean-Pierre.
O Jean-Pierre, para quem não conheceu o Jean com 14 anos, 15, 16, na sua formação, o Jean-Pierre era um segundo volante. Ele tem passagens pelas seleções de base como segundo volante, inclusive. E um grande segundo volante, tá? O Jean-Pierre é um grande segundo volante. Eu já tive a oportunidade de conversar com o pai do Jean-Pierre e ele me falou isso. Cara, o Jean-Pierre é volante, é muito bom jogador. E ele era, eu acompanhava o Jean como segundo volante. Lembro que na época da Rádio Grenal nós falávamos muito sobre isso. E o Jean, quando sobe, ele sobe como esse meia articulador. O Renato entendia que ele tinha as ferramentas, que ele era um grande atleta potencial para o meio-campo, e a história todo mundo conhece, né? O Jean naufraga, o Jean não consegue se afirmar como esse meia, viveu bons momentos, oscilou demais. Acho que o fracasso no Grêmio do Jean-Pierre não se deve apenas à função, mas também contribuiu. O Jean tinha um potencial enorme como segundo volante, ele acabou virando esse meia articulador que hoje, infelizmente, está tentando recuperar o seu espaço. O que eu quero dizer com isso? O Renato está enxergando o valor do Thiaguinho, mas pelo conceito que ele tem de futebol, ele não aceita que o Thiaguinho seja segundo volante. E o Thiaguinho é volante. O Renato vai tentar transformar esse jogador em meia. Talvez dê super certo. Talvez o Thiaguinho, né, jogue no Barcelona, no Manchester City, seja o melhor do mundo na função de camisa 10. A gente não sabe, o futuro a Deus pertence, é aquela história. Entretanto, a chance disso acontecer se deve a uma adaptação do jogador e ao fato dele aprender essa nova função. E ele já tem jogado na base como esse meia, e o Renato confessou na entrevista que é um pedido dele, que ele foi lá no time sub-20 e disse, cara, comecem a escalar o Thiago como meia, porque eu quero que ele seja meia. Então esse processo de mudança ele já começou. O Thiaguinho é volante, tô falando hoje, volante, excelente volante. O Grêmio precisa de volante, mas o Renato pretende utilizá-lo como meia. Renato vai ficar? Não sei. Se ficar, pelo visto, o Thiago vai ser meio campista. A menos que, como aconteceu com o Arthur, algo, né, mude pelo meio do caminho e a natureza faça uma interferência. Se o Renato for embora, o Grêmio precisa repensar essa história, porque tem um bom volante nas mãos e, de repente, até nem precisa contratar, jogar dinheiro numa aposta, sendo que tem um garoto muito promissor e jovem dentro de casa. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.